Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental e hoje recebemos por videoconferência, porque de longe se faz perto, não é? A nossa Marta Rodrigues, bem-vinda! Não te estou a ouvir, Marta. Só um bocadinho. Vou começar por cumprimentar todos que nos estão a ver e a ouvir nos 98.7. Quem nos ouve apenas nas nossas páginas do Facebook, quem nos vê e ouve, na página da Marta Rodrigues também estamos em direto e dizia a Marta em off que é mesmo uma honra tê-la cá, que a conheço por vídeo, porque fiz um programa que nós vamos falar já temos aqui a ajuda que ninguém está a ver, só a mão do Jaime Valente. Tá? Ou fala, Marta? Estas coisas acontecem. É isso, era um botãozinho, obrigada, Jaime. E na verdade, o que eu estava a dizer, conheço a Marta já há algum tempo, ouço-a nas gravações do programa que nós já vamos falar e vou seguindo nas redes sociais, vou acompanhando aqui algumas situações a este nível da parentalidade. E sou muito grata que estejas cá para dar o teu contributo ao Pausa, por isso agora vou-te deixar cumprimentar quem nos está a ver e ouvir. Bem-vinda! Muito obrigada, Bárbara. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo, ainda por cima quando já temos aqui uma relação no passado em algo que é tão especial, que é o universo da parentalidade, e é um prazer estar aqui para falar contigo, para falar aqui um bocadinho sobre esta jornada da parentalidade, como é que tudo isto surgiu e como é que de certa forma nós podemos ajudar muitas outras famílias. É isso. E a tua voz, que me é familiar e de muitos que nos estão a ver e ouvir, desde o primeiro dia, a tua dicção, a forma como tu expões as coisas, não só os conteúdos, mas também são muito válidos, é algo que prende e que é agradável de ouvir. E acho que por mensagem já te tinha dito isso, mas digo-te agora em direto também, por isso acho que quem nos está a ver e ouvir hoje vai ter muito prazer em escutar-te. Então, começamos por explicar a quem ainda não te conhece, que é uma pena, mas vai começar a conhecer hoje, quem é a Marta Rodrigues, não é? Porque nós temos aí 4 pequenotes em casa, não é? Mas não vou aqui adiantar, vais-te apresentar. Quem é a Marta Rodrigues? Olha, Bárbara, esta é sempre uma pergunta que quando me fazem me deixam aqui um bocadinho desconfortável, porque falar de nós parece que nos deixam assim sempre um pouco, não sei, desconfortáveis, mas como tu disseste, o meu nome é Marta Rodrigues, sou mãe de 4 crianças maravilhosas, o meu mais velho tem 10 anos, tenho gêmeos com 6 anos e tenho também a mais pequenina com 6 anos. Sou fundadora da All About Parenting em Portugal, uma organização internacional de parentalidade, mas sabes que antes disso fui muitas outras coisas. Eu sou formada em Ciências da Comunicação na vertente de jornalismo, por isso durante muitos anos trabalhei como jornalista, apresentadora de televisão, produtora, repórter. Foram anos magníficos, a comunicação sempre foi a minha maior paixão, contar histórias, ouvir pessoas, dar voz ao que importa. E sabes que durante anos estive nos bastidores e à frente das câmaras, em redações, em programas de televisão e projetos de comunicação, mas foi quando me tornei mãe que tudo mudou. Que de repente percebi que sabes que todo aquele trabalho de bastidores, toda a pesquisa, toda a curadoria, todas as entrevistas, nada me tinham preparado para os silêncios difíceis, para as birras no supermercado, para aquela culpa que muitas vezes nós sentimos no final do dia, e percebi que por mais livros que lesse, por mais que procurasse dicas na internet, faltava-me aqui algo, sabes? E um caminho que me ensinasse
não a controlar os meus filhos, mas a conectar-me verdadeiramente com eles. E foi aí que eu mergulhei no mundo da parentalidade, com o mesmo entusiasmo que em tempos entrei nas redações, que em tempos entrei em estúdios, e depois disso estudei muito, tirei várias certificações e testei acima de tudo com a minha família, testei na pele. E quando descobri a metodologia All About Parenting e encontrei finalmente aquilo que fazia sentido, não só para mim, mas para muitas famílias que se sentem muitas vezes perdidas, cansadas, cheias de amor, obviamente, mas sem saber por onde começar. Eu sabia que este era um projeto que estava muito divulgado a nível internacional, mas que Portugal ainda não o tinha, precisava de ter, precisava de o conhecer. E hoje eu criei a Parentalidade Descomplicada, porque a minha missão é clara, sabes, Bárbara? É, acima de tudo, ajudar mães e pais a educarem com mais leveza, sem estarem constantemente aos gritos, a ameaçar, a castigar, sem fórmulas mágicas, porque eu não acredito na parentalidade perfeita. Não existem, não é? Exatamente. Apenas com ferramentas práticas, ciência, que funciona, obviamente, um espaço seguro, onde nós podemos ser imperfeitos, mas presentes, porque educar não é sobre perfeição, é sobre presença, mas com intenção, e é isso que eu tento levar todos os dias a todas as famílias que me seguem, que estão na comunidade e que estão a fazer o programa, tal como aconteceu contigo. Certo, e a verdade é mesmo esta, Marta, eu acho que nós acabamos por mergulhar neste universo da parentalidade, independentemente da nossa formação. Eu também sou psicóloga, não é? Depois, não é? De sermos efetivamente pais, na grande maioria, não é? Temos também colegas que ainda não são e acompanham famílias e faz-lhes sentido, mas é isto, não é? Existem algumas situações que se despertam em nós pelos desafios e pelas dificuldades que nós vamos enfrentando no dia-a-dia, que nos fazem explorar e perceber que de certa forma podemos fazê-lo de forma mais leve, e sim, e se calhar este jeito que eu encontro na tua voz, a forma como tu colocas os conteúdos que nos transmites, tem a ver com o facto de seres uma comunicadora, e isso é uma vocação, não é? E por que não aproveitá-lo nisto que é tão, tão importante, não é? No fundo. Eu nunca pensei, Bárbara, algum dia dar assim uma volta de 180 graus na minha vida profissional, sabes? Porque eu gosto muito de comunicar e sempre gostei muito de comunicação, e quando surge esta situação, quando surge aqui este mergulho na parentalidade, foi inicialmente para proveito próprio, porque eu estava a querer tentar perceber como é que eu poderia lidar com o caos familiar, e isto foi surgindo e pronto, e saí da minha área, e neste momento estou aqui a ajudar tantas famílias, e acho que a comunicação obviamente é essencial em qualquer área. É isso mesmo, e por isso é que é tão especial quando és tu, não é? Se calhar então vamos por aí, foi aí que nós nos conhecemos, não é? Ainda o que eu estava a dizer, ainda sem falar contigo, não é? E muito naquilo que são as gravações do programa que vocês nos oferecem, incríveis. Se calhar vamos falar um bocadinho deste programa. Já percebi que surgiu na tua vida desta necessidade, não é? Pronto, agora sou mãe, como é que eu vou gerir estas coisas mais desafiantes, não é? Que todos sentimos, que todos temos este desafio, que na verdade acabamos todos por ter mais ou menos, independentemente da nossa família e daquilo que são as nossas intenções, as mesmas dificuldades, não é? No caminho. E percebi que não foi sozinha que embarcaste nesta viagem também. Conta-nos um bocadinho desse marco e este programa, não é? Como é que se divide o programa, em que é que consiste o programa? Força! Olha, All About Parenting chegou até a mim, como eu estava a dizer, numa altura em que eu própria estava a sentir-me no limite, e estava grávida da minha Letícia, ou seja, eu estava prestes a ter um quarto filho e pensei, como é que eu vou conseguir educar uma quarta criança se eu estou a viver num caos brutal, que de manhã à noite eu não consigo encontrar aqui uma forma de me conectar com os meus filhos sem ser constantemente aos gritos, sem ser constantemente com ameaças, porque eles não faziam nada daquilo que eu dizia. Sabes que eu sempre soube o tipo de mãe que não queria ser, mas estava um bocadinho confusa sobre aquilo que eu queria ser, e aquilo que eu vivia no dia-a-dia era muito diferente da paciência que eu queria ter, da presença que eu queria ter, da conexão que eu queria ter, porque eu gritava mais do que eu queria, sentia-me culpada no final do dia, e por mais livros ou conselhos que eu seguisse, eu parecia que nada resultava com os meus filhos. Não sei se muitas vezes tu já te sentiste assim ou não, mas muitas.
E então, sabes, eu quando ia à internet e quando lia livros, eu aplicava tudo aquilo, mas eu não ia à base, ou seja, eu não conseguia entender as causas verdadeiras dos Certo. comportamentos. Então era quase como um improviso, era como se fosse uma reação. Ele está a agir assim, deixa-me a reagir assim. Então eu nunca entendi Certo. verdadeiramente o comportamento. E foi neste momento que eu conheci o programa All About Parenting, num desespero já brutal, e que tocou de imediato, não foram apenas as dicas, foi também a base científica, especialmente a teoria da autodeterminação, que ela é aliada a uma aplicação prática e realista. Não eram fórmulas mágicas, não eram dicas soltas, era uma metodologia estruturada, profunda, mas acessível. E eu percebi logo que aquilo não era só para mim. Como tu vês, o programa que tu viste foi um programa que está todo em português já comigo, mas eu a primeira vez que vejo o programa é todo em inglês. Ou seja, o programa está traduzido em várias línguas e tem base científica, mas também com uma linguagem super simples para chegar a todos os pais, que eles entendam, e com exemplos muito práticos. E super simples, e com esta oportunidade de nós irmos pondo em prática, não é, a cada capítulo e a cada episódio, não é, de cada capítulo, que eu acho que essa é a magia do programa, não é? Não é bebes isto tudo e no final tentas, não é? Exatamente. E é o facto do programa te trazer realidade e não perfeição, porque Certo. o programa é muito mais do que um programa sobre parentalidade equilibrada, é uma verdadeira mudança de perspectiva, é um programa estruturado, como tu estavas a dizer, por 10 capítulos, com dezenas de episódios, mas que nos guiam passo a passo por tudo o que é essencial na jornada de educar, desde a forma como nós lidamos com as birras, com os gritos, com os desafios, com os ecrãs, que é um grande desafio hoje em dia, mesmo. até às bases emocionais que sustentam uma relação saudável entre pais e filhos, mas aquilo que o torna verdadeiramente transformador é o seu fundamento científico e toda a metodologia estar baseada na teoria da autodeterminação, que nos mostra que para crescerem saudáveis emocionalmente, as crianças e também os adultos, não só as crianças, precisam de satisfazer as necessidades fisiológicas. Por exemplo, eu tenho sede, eu vou beber água, eu tenho sono, eu preciso de dormir, mas também as psicológicas básicas, que eu acho que a maioria das pessoas desconhece. A necessidade de autonomia, que é sentirem que têm escolha, que têm voz, a necessidade de competência, sentirem-se capazes, valorizados, confiantes, e a necessidade de conexão, sentirem-se amados, aceitos e seguros. Certo. E quando estas 3 necessidades estão presentes, os comportamentos mudam, a colaboração começa a acontecer, a relação fortalece e os conflitos tornam-se oportunidades de conexão em vez de oportunidades para se afastarem. E que é mesmo esta mudança da perspectiva. E a verdade é que eu sinto, nós tivemos um boom muito grande nesta área, não é? De compreendermos as crianças, de lhes darmos este igual valor também, não é? De termos esta autoridade com amor e com limites lógicos e fundamentados, mas acho que aquilo que acabaste de tocar, não é? Estas necessidades psicológicas básicas, principalmente a necessidade de conexão, de segurança, acho que é aquela que muitas vezes nem sequer, sem estarmos sensíveis para estes temas, nos lembramos que ela é importante e que pode fazer diferença nesta colaboração dos nossos miúdos no dia-a-dia, e que se calhar é aquela mais simples, o olhar no olho, o baixar, não é? O estar ali, que nós podemos fazer, caramba, não é? Costumo dizer sempre, e quando eu costumo perguntar aos pais nos nossos workshops, masterclasses, se eles acham que são verdadeiramente empáticos com os filhos, a maioria deles diz que sim. Quando eu começo a trazer exemplos para cima da mesa, há uma transformação brutal, porque a maioria dos pais que disse que sim, acaba por dizer que não. Isto porque a conexão antes da correção é essencial, mas não só para a criança, também para o adulto. Imagina, Bárbara, se tens um chefe que chega ao pé de ti e que de certa forma, com um tom muito agressivo, te diz: Bárbara, a tua colega está aqui há menos tempo do que tu e já faz isto com uma perna às costas, como é que tu estás sempre a errar no mesmo processo? Vê lá se atinas de vez. Ou tens outro chefe que chega ao pé de ti e te diz assim: Bárbara, olha, voltaste a errar aqui neste processo, mas olha, não te preocupes, eu sou teu chefe, mas tu aprendes comigo como eu também aprendo contigo. Olha, senta-te aqui ao pé de mim e diz-me quais são as tuas dificuldades para tentarmos perceber como é que na próxima vez tu consegues ultrapassar esta situação e não errares neste processo. E já sabes, se tiveres aqui alguma dúvida, por favor, vem ter comigo.
Bárbara, nenhum dos chefes concordou que tu tivesse errado, claramente. Certo. Mas tu percebes que a empatia antes de tudo o resto faz toda a diferença, e de certeza absoluta tu não te relacionas com o primeiro chefe da mesma forma que te relacionas com o segundo chefe. E é isto que nós tentamos falar muitas vezes, como é que nós adultos queremos ensinar respeito à criança, se nós não respeitamos a criança, se nós exigimos respeito, mas através do medo. Sim, que é isto que é verdade, e o que eu sinto é que nós não respeitamos achando que é isso que é mais assustador quando nós mergulhamos nestas questões da parentalidade com mais consciência, mais equilibrada, achando que estamos a respeitar e a fazer o melhor, não é? E fazer... nós aprendemos, e eu não julgo, sabes, Certo. Bárbara, eu tive uma mãe que sempre foi muito autoritária comigo e tive um pai que sempre teve uma parentalidade muito equilibrada, e eu sempre soube que um dia queria ser a mãe que o meu pai foi para mim. Mas sabes que eu acabo por ser o extremo oposto da minha mãe, que acaba por ser a mãe permissiva, e sabes porquê? Porque eu estava tão focada em não ser a mãe autoritária, que em vez de estar focada naquilo que queria, eu estava focada era naquilo que eu não queria. Então acabo por ir para o extremo oposto. Certo. Isto é o mais normal. Quem me dera a mim ter eu aprendido todas estas coisas quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Certo. E é extraordinário, porque nós temos pais na nossa comunidade, no nosso programa, mães que ainda não tiveram os seus bebés, ainda estão grávidas, que dizem que querem mesmo e que têm essa sensação que precisam de educar os filhos com uma abordagem diferente daquelas que elas tiveram na infância. E fica também esta sensibilização, não é? Para nós prepararmos, ainda no outro dia em consulta com uma paciente que está neste processo, não é? De concepção, eu falava que nós nos preocupamos com coisas que na verdade são muito pouco importantes, não é? Que são necessárias, o carrinho, o berço, o quarto, o que for, e se investirmos neste, não significa que não vamos ter desafios e que não vamos também passar pelas mesmas dificuldades, mas o que eu sinto é mesmo isto, senti comigo na pele, e já larguei essa culpa e agora é fazer acontecer, mas acho que mergulhamos muito só depois de nós sermos pais e quando começamos a sentir estes desafios, e fica aqui o sensibilizar para isto, não é? Invistam em vocês neste âmbito quando estão a pensar ser papás, não é? Que é um bocadinho isso. Mesmo. Bárbara, nós somos todos muito bons pais, os pais perfeitos antes de termos filhos. Isso, é mesmo isso. E isto é uma construção conjunta com os nossos miúdos, não é? Eles estão-nos a ensinar a ser pais, nós estamos neste processo com eles e por isso é que é tão importante esta humildade com os miúdos, assumindo o comando do navio sempre, não é? Por isso é que estamos a falar este exemplo, esta analogia com o chefe, não é? Nós temos esta obrigação perante os nossos miúdos de os guiar e de os orientar, nós somos os comandantes, mas percebermos que aquele barco só funciona com eles a ajudar-nos a aprender a sermos pais. Concordas? Claramente, eu aprendo todos os dias com os meus filhos, sabes? E estou cada vez mais atenta àquilo que eles me dizem, porque eu sei que eles diziam-me exatamente quase as mesmas coisas antes de eu ter aqui uma noção daquilo que era a parentalidade equilibrada, mas agora olho para aquilo que eles me dizem de uma forma diferente. Ontem eu fui buscar os meus filhos à escola e a Diana, que é aquela criança que raramente faz uma birra, ela estava bastante descontrolada a fazer birras atrás de birras e olhei para ela e eu percebi que era um cansaço extremo que ela tinha, ela estava mesmo muito cansada. E naquele momento eu sei que se fosse há uns anos atrás eu dizia, filha, por amor de Deus, fui-te agora buscar à escola e já estás a chorar, estás há uma hora a fazer birra, mas porquê? Estás-me a pedir o quê? Mas tens tudo aquilo que tu queres, o que é que se passa? Certo. E eu percebi que era cansaço, eu percebi que ela só queria mimo, eu percebi que ela só queria ter ali o abraço, o aconchego da mãe e foi isso que eu lhe dei. Ela estava a jantar, Bárbara, e estava a fechar os olhos, acabou de jantar, fui direta com ela para a cama e adormeceu nos meus braços. Ou seja, e aí eu te digo, nós quando olhamos para as birras das crianças, nós não podemos ver apenas a birra, o sintoma, o comportamento, nós temos que ir às causas, tentar perceber porque é que a criança está a fazer aquela birra. Porquê? E é isto que muitas vezes os pais não sabem, acabam por fazer birras ainda mais fortes do que as crianças, porque não têm esse mesmo autocontrole e exigem um controle da criança que o próprio pai, que é o cérebro adulto da relação, não
tem. Exatamente. É isso tudo, ou seja, tu resumiste aquilo que são as lutas diárias, que muitas vezes causam frustração porque sentimos que fazemos tudo por eles, mas o tudo por eles é a ausência, é a presença que não é plena, é este não pensar nestas 3 necessidades básicas que tu nomeaste e tão bem. E sim, é verdade, nós, quando tu falas em fazer birras, não é? Nós acabamos por nos descontrolar, nós que devemos ser correguladores, não é? Nós estamos a ajudar a criança a regular, não é? O que nós acabamos por fazer é mesmo descontrolar-nos, ao invés de olhar. E esta lupa de detetive, quando pensamos na base nestas necessidades, Marta, é mesmo um grande desafio. Ou seja, quando tu dizes, então mas eu vou olhar para o desafio como uma oportunidade, não é? Da conexão e de responder às outras necessidades. É mesmo isso, ou seja, ao invés de nos focarmos naquilo que é o comportamento, que é um comportamento que não é escolhido, não é? E eu costumo muito mudar esta linguagem também, as crianças têm birras e não fazem birras, não é? Eles propositadamente, agora eu vou-me comportar assim, não. São emoções difíceis, é o cansaço, é o não saberem gerir aquilo que estão a sentir, não é? E é nessa hora nós olharmos efetivamente o que é que eu posso fazer como adulto. Conseguimos fazer isto todos os dias? Não, não é? Claro. Mas o sermos este detetive, e aí é que a coisa começa a ficar mais leve, umas vezes conseguimos precisamente pôr em prática e resulta, não é? Outras vezes não conseguimos tão bem porque achamos que pusemos em prática, mas estamos desregulados e cansados e sem cuidarmos de nós, não é? Mas sabes que eles aprendem aí também. Certo. E é isso que eu costumo dizer. Quando me perguntam assim, acho que não é um dia que me digam assim, Marta, mas você tem 4 filhos, como é que você consegue estar calma todos os dias? Eu pergunto, mas vocês acham mesmo que isso é possível? Eu sou humana, claramente. No outro dia estava com o meu Diego e ele a fazer uma birra completamente descontrolada em pleno shopping. E eu percebi que houve uma mãe que nos conheceu e que estava a olhar e depois enviou uma mensagem. Eu pensava que os seus filhos não faziam birras. E eu, como assim? Mas vocês... No momento em que eu começo a estudar parentalidade, os meus filhos são robôs, são perfeitinhos, não fazem... não, os desafios continuam a acontecer, vão acontecer até eles serem adultos, até eles serem muito velhinhos. Exatamente. Claramente eles lhes vão dar muitas dores de cabeça. Eu olho para estes desafios de outra forma. Eu sei, obviamente, antecipar muitas situações que antigamente não sabia, sei reagir a muitas situações, às vezes não sei. Certo. E está tudo bem. Certo. E é isto que eu digo, que é esta parentalidade descomplicada, o olhar para a parentalidade de uma forma descomplicada. Vão existir dias que vamos conseguir acertar, vão existir dias em que nós não vamos conseguir acertar, em que nós vamos errar e vamos transformar esta situação numa aprendizagem também para a criança, porque a mãe Certo. grita, a mãe ameaçou, a mãe errou, desculpa filho. Mas não é um desculpa filho e tu saberás disto que eu estou a falar, desculpa filho, mas tu fizeste-me gritar. Isto é um pedido de desculpas disfarçado de acusação. Certo. Desculpa filho, a mãe descontrolou-se. Eu Certo. estou hoje muito cansada e eu não deveria ter gritado para ti daquela maneira. É verdade que o teu comportamento me irritou, mas eu poderia ter lidado contigo de outra forma. Podemos falar sobre isso, que agora a mãe está mais calma. Ou seja, isto sim é inteligência emocional. Certo. Isto sim é olhar para o erro e tentar perceber, ok, vou fazer isto com o meu filho. Porquê? Porque no futuro o meu filho vai acabar por fazer isto com outras crianças, com outros adultos e irá saber como irá reagir. Porque aquilo que os pais dizem não tem tanta força como aquilo que os pais fazem. Se eu estou a dizer ao meu filho para não estar com o telemóvel à mesa, mas eu estou com o telemóvel à mesa, eu não estou a ser um bom exemplo. O meu filho vai Certo. querer estar com o telemóvel à mesa. Certo. E tu sabes disso, sabes daquilo que eu Sim, falo. e aqui é um bocadinho nós também pararmos para associar, e quando nós falamos muito, e os psicólogos são os chatos do exemplo, e é muito mais aquilo que nós vimos, mesmo em relação à desculpa. Primeiro, tu tocaste em 2 coisas. Primeiro é mudar a perspectiva e não culpabilizar a criança e admitir que erramos. Não que não deveríamos ter chamado a atenção para aquela situação, se foi um comportamento que nós não temos como regra da nossa família, mas está errada a forma como eu chamei ou tentei centrar naquilo que são as, Claro. as nossas regras. E depois é o assumirmos, não é? Ou seja, a criança não me irritou, eu é que me irritei, ou seja, é algo que é responsabilidade minha, e isto é verdade. Não é? Exatamente. Isto acontece com os adultos. Quando nós falamos em parentalidade equilibrada, estamos a falar em relacionamentos interpessoais equilibrados. E isto acontece com os adultos. O que mais nos irrita nos outros é aquilo que nós temos de trabalhar em nós. Isto é literal.
Sabes, Bárbara, eu costumo dizer que o programa não me mudou, este mergulho na parentalidade equilibrada não me mudou apenas enquanto mãe, mudou-me como pessoa. Eu olho para as situações de outra maneira. Certo. E isso, obviamente, que não é um estalar de dedos e neste momento eu sou outra pessoa. Não, isto é um processo, isto é uma aprendizagem. Ainda hoje eu estou a fazer mais uma certificação internacional porque eu quero continuar a aprender. Certo. Mas costumam dizer assim, mas o que é isto de agora é preciso aprender para ser pai ou para ser mãe? Cada pessoa está livre de fazer aquilo que quer. No meu caso, na minha família, e é isto que eu costumo dizer, Certo. eu quero aprender cada vez mais para ser uma melhor mãe, para entender os meus filhos. Porque, por exemplo, eu costumo dizer às pessoas, e as pessoas não tinham a mínima noção, e tu saberás certamente, até aos 25 anos, nós vamos agir em primeiro lugar com a emoção, porque o cérebro está em desenvolvimento. Só a partir dessa altura é que nós começamos a agir em primeiro lugar com a razão. Então, até essa mesma idade, as reações que nós temos imediatas são sempre reações dadas pela emoção. A partir dessa altura, o cérebro já está maduro, já começamos a pensar antes. E as pessoas não têm essa noção. Exigem uma criança de 2, 3 anos que consiga entender quando nós lhes dizemos não te portes mal. Mas a criança sabe o que é não se portar mal. Então, em vez de dizerem o que não fazer, digam-lhe o que fazer, como fazer. Desculpa, estavas a dizer o falar baixinho, não é? Às vezes dizemos fala baixinho gritando. É também um bom exemplo, não é? Não grites comigo, para de gritar. Mas eu era essa mãe, Bárbara. Eu continuo falo, eu era essa mãe. Sim. Sabes? Sabes que a teoria da autodeterminação foi desenvolvida por 2 incríveis psicólogos norte-americanos. E eu não sei se os estudaste na universidade, Richard Ryan e Edward Deci. E então, quando eu estive com eles numa conferência em Orlando, e eu, muito no início, quando eu comecei aqui a aprofundar mais estes temas, e eu fui ter com eles e disse-lhes assim, olha, eu comecei aqui a aprofundar estes temas, eu sou mãe de 4 filhos, eu fiz a certificação, tirei aqui a especialidade com All About Parenting, mas a minha questão é, como é que eu vou conseguir ajudar os outros pais se eu continuo com desafios em casa? Se eu continuo a errar, se eu muitas das vezes não consigo aplicar aquilo que a metodologia diz, e eles viram-se e dizem assim, olha, sabes, nós que somos avós é que já agimos dessa maneira. É normal isso acontecer, claramente que é normal isso acontecer e ainda bem que acontece, porque é a vida a acontecer, é a realidade. Certo. Que credibilidade, e eles até me disseram assim, imagina uma mãe que vem ter contigo em que tu não tens filhos, obviamente que vão existir profissionais e que vão saber lidar com as situações. Certo. Agora, tu sabes qual é a sensação dos teus filhos fazerem uma birra no supermercado, tu sabes qual é a sensação dos teus filhos brigarem e levarem-te à loucura, tu sabes aquilo que uma mãe sente na realidade e eu acho que não existe nada mais poderoso para os pais, quando tu na realidade sabes exatamente aquilo que eles sentem e tu não precisas de ser expert e 100% perfeita para tu ajudares, basta estares um parágrafo à frente, certo. Basta estares uma página à frente e tu já vais ajudar e muito. E aquilo ficou muito na cabeça, sabes? E achei extraordinário quando ouvi deles isso e deixou-me aqui um bocadinho mais leve, porque nós depois, e tu enquanto psicóloga deves sentir o mesmo, aquela pressão de, não, eu tenho que me controlar, não, eu tenho que fazer isto bem. Não, e às vezes os nossos próprios filhotes, eu só tenho um, não é? E o Santiago diz-me, não é isso que tu dizes lá na rádio, nem é isso que tu dizes aos teus pacientes, não é? E é um bocadinho por aí, existem dias em que nós próprios não conseguimos e eu tinha aqui para falar contigo, eu sou ótima no alinhamento e vocês são incríveis e nós vamos indo para falarmos neste autocuidado, não é? Porque nós podemos beber do saber que tu partilhas connosco no programa, podemos estudar, podemos ter esta base da ciência da psicologia, mas se nós não cuidarmos de nós não nos conseguimos regular, nem pelo exemplo explicar aos nossos pequeninos que eles também têm que ter momentos de descanso, não é? Enchemos as agendas dos nossos miúdos de uma forma louca, não os permitimos também cuidar deles próprios, nem cuidamos de nós e isso depois fica difícil.
Marta, vamos só aqui só viajar assim nos capítulos para as pessoas perceberem então de que é que se trata este programa, que ainda não conhece, que é incrível, e acreditem que com a Marta a comunicar, e não estou a dizer isto porque estamos as duas em direto, é fácil, a linguagem é simples, os exemplos são muito práticos, a forma como nos envolvem no próprio programa, porque agora o desafio é estar atento a isto, agora o desafio é experimentar esta técnica ou esta forma de lidar. É mesmo incrível. Vamos só passar pelos 10 capítulos, porque depois cada capítulo tem imensos episódios. Tem. Eu sei que tem imensos episódios e são episódios até muito curtinhos, 5, 10 minutos. Sabes que eu vi os episódios antes mesmo de tirar a certificação, enquanto estava a cozinhar, enquanto me estava a arranjar, porque basicamente o programa All About Parenting é um verdadeiro mapa para quem quer educar com mais consciência, com mais segurança e leveza, e está dividido em 10 capítulos, como tu dizias, cada um com dezenas de episódios, é verdade, mas curtinhos, práticos e cientificamente fundamentados e desenhados para transformar não só os comportamentos dos nossos filhos, mas acima de tudo a forma como os pais se posicionam na relação. A nossa base, como eu te disse, é a teoria da autodeterminação, que foi desenvolvida por Richard Ryan e Edward Deci, e que nos mostra que as crianças que se sentem autónomas, competentes e emocionalmente ligadas aos adultos crescem mais seguras, com mais colaboração, porque nós não queremos crianças obedientes de olhos fechados, nós queremos é que os nossos filhos colaborem e que entendam porque é que colaborem. Isso. E obviamente equilibrados. Cada capítulo do programa aprofunda aqui um aspecto essencial da parentalidade. Nós podemos logo começar com o primeiro capítulo, que nós descomplicamos a parentalidade. Mostra-nos aqui como criar uma base sólida para educar e saindo aqui do piloto automático e focando-nos no que realmente importa, ou seja, perceber onde é que estamos, o que é que nós queremos transformar na nossa família e de que forma é que nós podemos transformar. Depois disso, porque eu costumo dizer sempre para fazerem o programa por ordem, mas às vezes eu sinto os pais tão desesperados que um dos capítulos que eu digo para começarem logo é o 7º, porque fala aqui na gestão de emoções. Mas pronto, continuando aqui a linha. O capítulo 2 fala aqui na base da parentalidade equilibrada, explora aqui os estilos parentais, o permissivo, o autoritário, o equilibrado, e fala aqui também sobre as 3 necessidades psicológicas básicas. Capítulo 3 fala aqui sobre autoestima e motivação, mostra-nos como é que se constrói uma autoestima saudável desde cedo, não com elogios vazios apenas no resultado, mas sim com um reconhecimento autêntico do processo, porque desta forma as crianças conseguem confiar em si e têm melhores comportamentos. Depois, no 4º capítulo, fala sobre responsabilidade, ajuda-nos aqui a cultivar a autonomia, o sentido da responsabilidade das crianças, desde arrumar os brinquedos, fazer a sua própria rotina, arrumar os quartos, mas sem recompensas e sem castigos, que provavelmente tu também estudaste, certo. Na década de 1950, B.F. Skinner, este psicólogo era muito conhecido por causa das suas citações, porque dizia que a forma de motivar as pessoas era através das recompensas e dos castigos. Certo. E estes 2 psicólogos que eu falei agora, Richard Ryan e Edward Deci, vieram mostrar que nós, humanos, não somos apenas motivados com motivações externas, temos também as nossas internas e que são muito mais importantes e muito mais impactantes. E a verdade é que nós temos, e eu não só estudei, como no início, não é? Vou fazer 10 anos, também ainda estou no início desta viagem como psicóloga, não é? Na verdade, mas já há 10 anos atrás eu ainda acreditava que isso funcionava, não é? Mas funciona, se vires bem funciona exatamente, não numa mudança consistente e não numa aprendizagem, não é? O que nós aprendemos não é aquilo que nós queremos ensinar aos nossos filhos. E é isso, é esta base que tu falaste, não é? Do elogio, mas pelo reconhecimento e não elogiar qualquer coisa que não faz sentido, não é? E esta questão, não é? De abolirmos estas recompensas externas, não é? Ou esta motivação externa
para não ser castigado, não é? Porque a verdade é que a motivação tem que vir de dentro, porque temos esse benefício da conexão, do reconhecimento, aquilo que tu falaste. Senão a criança só vai fazer alguma coisa para receber algo em troca. Certo. Ok, mãe, eu vou fazer a cama, mas o que é que tu me dás em troca? Ok, mãe, eu Certo. meto a mesa, mas o que é que tu me dás em troca? E isto, o mais incrível, eu no outro dia falei com um pai que neste momento está a pagar 25 euros ao filho para ele arrumar o próprio quarto. Começou com 5 euros. Ou seja, à medida que as crianças vão crescendo, as recompensas também têm que ir aumentando, Certo. para elas fazerem exatamente a mesma coisa. E é disto que eu falo, isto vai ser insustentável para qualquer pessoa. Certo. Mas pronto, isto para não nos perdermos aqui muito Certo? rápido. Bora lá viajar nos capítulos. Mais rápido, capítulo 5, falamos aqui em colaboração, mas sem conflitos. Ou seja, este capítulo eu costumo dizer que estava um autêntico curso, porque são 25 estratégias neste capítulo que funciona, e nós aqui aprendemos como obter colaboração, mas sem gritar, sem ameaçar, sem castigar, sem repetir 1000 vezes a mesma coisa. São estratégias simples e eficazes que funcionam mesmo nas rotinas mais difíceis. Sim. E este capítulo foi transformador para a minha família. Nós somos 6 aqui em casa, 4 crianças muito pequeninas, e acredita que isto mudou completamente a nossa rotina. Capítulo 6, ensinar com o exemplo, tomar boas decisões e resolver problemas. O que é que isto diz? Este capítulo mostra-nos o verdadeiro impacto do nosso exemplo como pais. Como é que nós podemos ensinar os nossos filhos a tomar decisões, a resolver problemas e a aprender com os erros, em vez de estarem sempre dependentes de nós. Ou seja, mãe, isto aconteceu-me e agora o que é que eu faço? Fazes desta maneira. Mãe, como é que eu posso fazer? Ou seja, ajudá-los a pensar sobre, não é? Exatamente. Eles precisam de se frustrar, eles precisam de aprender o verdadeiro significado da palavra não e porque é que ela existe, o verdadeiro significado de um limite e porque é que ele existe. Não é apenas dizer, não podes fazer isto porque eu sou tua mãe. Não podes fazer isto porque isto, se fizeres desta forma, não vai estar correto. Ou seja, explicar, porque senão a criança nunca vai entender, vai entrar ali numa luta de poder brutal com a mãe, que vai ser completamente insustentável e caótico na vida familiar. Certo. Mas pronto, o capítulo 7, como eu te estava a dizer, que é um capítulo extraordinário porque fala sobre emoções, e o capítulo 7 é para nós aprendermos a autorregularmos e ajudarmos os nossos filhos a regularem-se também. Capítulo 8 fala sobre comportamentos mais desafiantes, o que é que nós podemos fazer nessas mesmas alturas. O 9 sobre disciplina sem culpa, consequências que educam, e desconstrói aqui os castigos e mostra como aplicar consequências com empatia. Sim. E o 10º é um dos capítulos que eu também mais gosto, porque fala muito aqui sobre reuniões familiares, que eu sou fã e que mudou também aqui muito a logística da nossa família, a rotina, o dia-a-dia da nossa família, porque quando nós fazemos as regras da nossa família, nós fazemos normalmente os pais, não é? Filho, tens que fazer isto, filho, tens que fazer daquela maneira. E este capítulo ajuda-nos a criar reuniões familiares semanais, mensais, quinzenais, como quiserem fazer, e fazer com que as crianças uma voz, exatamente. Envolver os miúdos nisto e é muito importante este reconhecimento, não é? Eles sentirem-se parte integrante, não é? Daquele núcleo que é tudo para eles, não é? Nós somos as pessoas preferidas dos nossos filhos até à adolescência, depois deixamos de ser, não é? que é uma pena, não é? E por isso é que nós, mães que trabalhamos muito, às vezes existem alguns vídeos que nos emocionam porque dizem, vais ter saudades da casa desarrumada, vais ter saudades disto tudo, porque nós deixamos mesmo de ser as pessoas preferidas dos nossos miúdos. Isso é sinónimo de crescimento, de evolução, de algo que é saudável, mas é um facto que é doloroso para nós. E por isso é que eles precisam mesmo de se sentir envolvidos, principalmente nesta fase, não é? Que é a fase de maior boom a nível de aprendizagem. A maturação, sim, das nossas estruturas cerebrais acontece aos 25, mas até a adolescência é quando nós mais bebemos do mundo e de tudo, não é? E eles precisam muito de perceber, porque depois nós queremos que eles até sejam adolescentes, que deem a sua opinião, que se façam ouvir. Coitados, nunca foram ouvidos lá em casa, não é? Eles podem ouvir e que têm a sua opinião, mas nós, em crianças, tentámos torná-los crianças obedientes, que nos obedecessem de olhos fechados e que nem sequer percebessem qual era o significado daquele limite. E isto é muito contraditório.
Sim, lá está, não ensina aquilo que depois nós lhes vamos cobrar mais à frente, não é? Porque são muito dependentes de nós para uma decisão, são muito dependentes de nós, não é? Se temos um pedido especial para um exame, porque vamos a algum sítio, ou não sei o que, temos de ser nós a ter este diálogo com a escola ou com os professores. Vou sentindo muito isto, não é? Nos acompanhamentos das famílias que eu faço, o estudo, percebes? Porque lá está, é o que tu dizes, quando não trabalhamos esta autonomia, os miúdos não está nos genes, não é? Eles têm que aprender e depois temos pais que estudam com eles, que às vezes voltam a tirar licenciaturas e afins, porque os miúdos não conseguem organizar o seu estudo, não conseguem se orientar, porque não tiveram a oportunidade de aprender, no fundo. Concordas, Marta? Concordo plenamente e acho que isso se constrói muito cedo. Sabes que eu há cerca de uns 2 anos tive uma pessoa aqui em casa que me estava a ajudar aqui com as limpezas e eu cheguei a dizer-lhe assim, olha, não tem que se preocupar em fazer a cama dos miúdos porque eles fazem a cama todos os dias. E eles ainda eram muito mais novinhos. Oh, coitadinhos! Ela disse, não disse? Coitadinhos, como é que você faz isso às crianças? Eu fiquei a olhar para ela e eu disse, como assim? É que eu fico mesmo muito incrivelmente feliz por os meus filhos fazerem disto como se fosse algo normal da vida deles. Acabam de comer, levantam o prato, fazem a rotina deles da manhã, levantam-se, fazem a sua higiene, fazem a cama. Obviamente que muitas vezes eu tenho que os lembrar, são crianças, é normal. Agora, coitadinhos, não são sentido, então. Porque é isto, até uma determinada altura, não é? Nós tentamos fazer por eles aquilo que eles já são capazes, e aqui no programa já falámos disto imensas vezes, mas mais tarde esquecemos-nos disto, que não lhe demos a oportunidade, não é? De terem esta responsabilidade e trabalharem esta autonomia que se aprende, e falamos de outras coisas que até vão impactar na sua vida fora de casa, como por exemplo se limparem quando vão à casa de banho, que depois nós só nos lembramos quando alguém nos disse que tive que ajudar, mas ele já está no 5º ano, não é? Exato. Já não era suposto. É suposto se ninguém lhe ensinou, se ninguém lhe deu a oportunidade de treinar. Ninguém aprende nada sem treinar, não é, Marta? Não, completamente, e isto pode-se fazer-se muito pequenino e depois chegaram-me a dizer, então mas a sua Letícia já faz essa mesma rotina, porque eu tenho uma rotina matinal e uma rotina noturna, visual. Sim. Ou seja, eu fiz mesmo com eles. E eu disse, na altura a Letícia ainda era muito pequenina, ainda tinha 1 aninho e pouco, mas à medida que ela foi crescendo, e isto mesmo antes dos 2 anos, eu já percebia que ela depois começou a agir por imitação. Os mães estavam na cama e ela própria tentava puxar ali no berço os lençóis também. Sim. Para cima, ou seja, ela depois começa a agir por imitação. Ela adora, a irmã levanta o prato da mesa quando acaba de comer, ela também quer levantar. Obviamente que eu digo-lhe sempre assim, olha, queres ajuda? Vê lá se queres ajuda para não entornares o leite por causa dos cereais, etc, etc. É normal que isto aconteça. Nas famílias mais numerosas, não é? Nós estamos a falar de 4 filhotes que não são propriamente adolescentes. Ainda bem que falta, aproveita, Marta. A verdade é que nós até podemos olhar para esta questão de uma parentalidade equilibrada como, isto vai ser um desafio maior, não é? É vezes 4. E não te vou dizer que não é. Porque eles são todos diferentes, não é? São todos diferentes e ainda hoje, por exemplo, eu hoje estive com a minha Letícia aqui em casa. E eu estava-lhe a dar completamente, apesar de estar a trabalhar, ela estava aqui e eu estava-lhe a dar atenção. E a qualquer desafio que existia, a qualquer birra que ela fazia, eu conseguia estar inteiramente disponível para ela. Agora, imagina isto vezes 4, quando temos 4 crianças que ao mesmo tempo... Com estas necessidades diferentes que nós falámos, não é? É difícil, exatamente. Não te consegues dividir, não é? É impossível. E eu digo mesmo, e sou mesmo honesta, vamos tentar descomplicar ao máximo. Eu não vou conseguir chegar a eles a todos ao mesmo tempo, tento dar o meu melhor. Sim. E se eu não conseguir, mais tarde, quando eu conseguir, eu digo ao meu marido, olha, fica aqui um bocadinho aqui com eles que eu vou falar com a Diana, ou fica um bocadinho com eles que eu vou falar com o Diego, porque eu não reagi de uma forma muito boa com o Diego e vou tentar falar com ele. Ou seja, eu tenho que ser consciente e tenho que perceber que a minha realidade com 4 crianças não é igual a uma realidade de uma mãe com um filho. Certo. Não é? Ou a minha realidade que eu tenho o pai presente não é a realidade de uma mãe solo, se calhar, com 1 ou 2 crianças, ou seja, é muito diferente. Por isso eu não...
Sabes que eu, a partir do momento em que eu comecei a estudar cada vez mais, eu comecei a deixar cada vez mais de lado os julgamentos. Eu olhava para o lado e via uma mãe a dar o telemóvel a um filho e era a primeira pessoa a julgar. Porquê? Porque estava a estudar e porque sabia que os ecrãs eram horríveis, etc, etc. Bárbara, eu dou o telemóvel aos meus filhos de vez em quando e dou, só que existe controle parental, existe limites durante a semana, não existem ecrãs, ou seja, E eu acho que existe. quando nós mergulhamos neste mundo, nós nos complicamos neste sentido, e o julgamento é primeiro o auto-julgamento, porque nós somos péssimos connosco próprios, mas depois também olhamos. Eu sei que me tornei uma psicóloga melhor depois de mergulhar, quando trabalho estas questões com as famílias. Primeiro depois de ser mãe, não é? Porque soube o que era doce. E depois de perceber que sim, nós sabemos o que é que são os nossos, não é? Aquilo que nós definimos como intenções, nós sabemos aquilo que estavas a dizer, agora sabemos o que é que queremos ser, mas nem sempre é possível, não é? Então olhamos quando o outro não... Eu acho que esta margem, não é? Aquilo que tu tiveste, a conversa com os psicólogos, não é? Em Orlando, e nós abraçamos isto muitas vezes também no processo de desenvolvimento pessoal. Quando nós percebemos que errar faz parte do processo e abraçamos isto, quando tu dizes fiquei mais leve, ficamos mesmo mais leves, porque senão estamos agarrados à perfeição e a julgar-nos constantemente, não é? E a julgar o outro próximo, que não nos leva a lado nenhum, na verdade, porque a culpa tem só a função de fazer diferente depois, e tem que ter um fundamento, não é? Temos de fazer algo, e é tão bom quando nós nos permitimos errar neste sentido. Há dias que ficamos mais frustrados que outros, obviamente, porque queríamos mesmo que aquilo não tivesse acontecido, mas depois também quando erramos dizemos assim, ok, vou perceber o que é que eu posso fazer a partir de agora, mas pronto, errei, é aquilo que tu dizes e está tudo bem, nós dizemos isto imensas vezes, são um bocadinho chatas, mas é mesmo isso, abraçar o erro. E isto também é educar pelo exemplo, não é? Porque depois os nossos miúdos têm imensas crianças com ansiedade escolar, têm imensas crianças com ansiedade, às vezes em algumas atividades extracurriculares, percebes? Muito por isto, por não se normalizar esta questão do erro, não reiterado, obviamente, e em algumas situações que vão contra os nossos princípios, mas como não normalizamos, estamos a passar este peso também para os miúdos. O peso que pomos em nós também passamos para eles, não é? E se nós estamos a aprender a ser pais, eles também estão a aprender tudo da vidinha, não é? Exatamente. E nós estamos a aprender tanto com eles. Certo, e a cada dia é mesmo uma construção conjunta, isto não é blá 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 de psicólogo. É aquilo que tu dizes, nós somos pais incríveis antes de sermos. Nós somos perfeitinhos. Antes certo. de sermos pais, nós somos os pais que eles nunca vão fazer birras no supermercado. Não, meu filho. Ai, Nunca. Dele, uma birra mesmo. dele. Ok. Então, Eu acho que nós já fomos aqui falando de todos os temas, mas acho que a nossa conversa, temos 10 minutos, Marta, porque isto passa a correr, mas acho que a nossa conversa tem que terminar com este autocuidado parental, não é? E esta questão de como é que eu me vou regular, ou como é que eu vou trabalhar estas questões em mim, e tu que vais tocando algumas famílias com o programa que tu nem tens contacto direto, não é? Mas outras que acredito que se cruzem no teu caminho. É muito importante sensibilizarmos para isto, explicarmos que o fazer tudo pelos nossos filhos também é fazer por nós alguma coisinha. claramente. Para mim, esta foi talvez uma das maiores lições que a parentalidade me trouxe, porque durante muito, muito tempo, Bárbara, eu achei que ser boa mãe era dar tudo, era estar sempre disponível, era pôr todos os meus filhos à minha frente, todos à minha frente. Mas aos poucos eu fui percebendo que quando eu me esquecia de mim, tudo começava a descambar. Certo. A paciência, a clareza, a energia e, acima de tudo, a saúde, Bárbara. Eu fui parar a uma cama de hospital a pensar que era alguma coisa a nível, não sei, alguma situação que eu pudesse ter, porque estava aqui com vários sintomas. Os médicos fizeram todos os exames e mais alguns durante uma semana. Eu estive ali na cama de hospital, até me chegaram a dar morfina, Bárbara, porque as dores estavam completamente horríveis. Certo. E eu penso, eu estava com burnout. Eu tenho a certeza absoluta que eu estava com burnout. Não me veio à ideia, porque os médicos não tinham qualquer tipo de explicação, porque os médicos não sabiam o que é que podia ser, tentavam tudo e mais alguma coisa, estava tudo perfeito, exames normais, e eu acho claramente que hoje eu fico a pensar que aquilo que eu tive, as dores que eu tive, os ataques de pânico que eu tive em pleno hospital,
tal, eu estava exausta, eu estava para lá de exausta. E hoje eu vejo o autocuidado não como um luxo, mas como uma responsabilidade emocional. Porque pais que se cuidam melhor dos filhos. Certo. E autocuidado não precisa de ser um spa, não precisa de ser uma escapadinha, era ótimo que se fosse. Mas eu queria mesmo que tocássemos aí, porque às vezes nós olhamos para isto, não é? Como algo que é megalómano, e mesmo quando nós começamos o exercício, ou quando começamos uma alimentação mais equilibrada, que temos que seguir todas as semanas, temos que seguir sempre daquela forma, temos que, não é? Porque depois temos aquelas coisas que nós vamos bebendo nas redes sociais, não é? E a verdade é que às vezes são microações e pequenas coisinhas, às vezes a meia hora do dia que tiramos para nós, para meditar. São coisas muito simples que também vão variar, não é? Dos nossos gostos e daquilo que resulta connosco. Mas não é nada megalómano, certo, Marta? Não estamos a dizer que é importante irem para as Maldivas, era bom. Era ótimo. Mas também não era isso que ia resolver os nossos problemas se depois estivéssemos lá uma semana e voltássemos igual, não é? Na falta do autocuidado. Eu vou-te dizer o que é que para mim, e tu sabes que eu tenho uma rotina bastante intensa e com 4 crianças é muito difícil eu conseguir ter esses momentos, certo. Mas para mim é essencial, por exemplo, eu vou levá-los à escola e conseguir tomar o pequeno almoço, sossegada, a ler um bocadinho de um livro. A minha meditação é um duche no final da noite, antes de ir para a cama com os miúdos todos a dormirem, que eu consigo estar ali. Um duche consciente, não é? Um duche usufruir daquilo. Eu sabes que eu sempre, desde muito miúda, eu sempre fiz isto, que era muito a questão de visualizar, de querer, de sentir, e há muita gente que faz a meditação e que faz em vários locais, e para mim é o meu momento de relaxamento, certo. Sabes? É ali, é aquele momento em que eu penso, em que eu visualizo, em que eu desejo, em que eu penso no passado, no futuro, no presente, e outra das coisas que eu ainda hoje estou a fazer essa desconstrução, e eu tenho a certeza que tu deves ajudar muitas pessoas, principalmente mulheres, que é um pedido de ajuda sem culpa. Isso. É pedir ajuda sem culpa. Do género, eu sempre tive muito esta crença dentro de mim que foi, eu tive filhos, agora sou eu que os tenho que criar, não tenho que pedir aos outros para estarem com eles. E então é muito difícil, ainda hoje é difícil para mim, pedir aos meus pais, à minha sogra, aos meus tios, para, olha, podes ficar com os miúdos uma horinha ou outra porque eu preciso de ir ali, etc, etc. É-me difícil. É difícil e aliás, não é por acaso que o programa aborda efetivamente esta rede de suporte, e quando nós preparamos e queremos aqui ser pais, devemos também pensar nisto, que são as pessoas que vão estar ao nosso lado, não é? E lá está, isto é outra coisa de educar pelo exemplo, não é? Ainda hoje, numa consulta, um menino pequenino de 10 anos colocou como objetivo, não é? Pedir ajuda quando eu precisar. E eu fiz uma festa, não é? Eu disse, isso é incrível, é isso mesmo. Mas os nossos miúdos não vão também ter se nós tentarmos ser super-heróis, chegar a tudo, estar sempre e nunca pedir ajuda, como é que eles vão interiorizar que há momentos em que é uma atitude inteligente pedir ajuda, não é? E por nós próprios, nós estamos a falar de parentalidade e por isso eu gosto de fazer este paralelismo no exemplo, porque às vezes move mais os pais, não é? Mas é por nós próprios, assim, a culpa é algo que nós aprendemos a trabalhar ao longo do processo e que tu já falaste aqui, e principalmente nesta culpa do pedir ajuda e de deixar os miúdos com alguém, que é mesmo muito importante para nós podermos depois estar de verdade com eles e estarmos bem, não é? Psicologicamente e fisicamente, até porque tu no hospital tinhas sintomas também físicos, não é? Isso mesmo. Nós somos um todo e não somos só psicológico. Marta, que conversa tão boa. E que privilégio poder tê-la contigo, porque também foste muito importante na nossa vida e continuas a ser, porque eu tenho a aplicação no meu telemóvel e vou lá imensas vezes para preparar consultas, para tirar dúvidas para consultas, para desenvolver desafios lá em casa, porque
algumas coisas ficam e já são automáticas e outras nós vamos nos esquecendo, não é? E sou muito grata por te ter conhecido também um dia, a ti e ao programa, e mesmo aquilo que tu vais partilhando connosco no dia-a-dia, e as redes sociais também têm coisas muito positivas, também ajuda, sabes, estes desafios de sentir, por isso obrigada por isso também. E eu agradeço, muito obrigada também. Antes de terminarmos, eu sei que já chegou aí uma coisa incrível a casa, não chegou? Da nossa Gabi Pastelaria de Autor, o nosso pão de ló, que tu achas que ainda não provaste este. Como é que é possível, Marta Rodrigues, ainda não teres provado o pão de ló de Ovar? Quero o teu retorno, eu quero que te mandes uma mensagem a mim ou ao Jaime a dizer o que é que achaste. Isto é só um pouquinho de nós, de tanto que nos deste, é só um miminho para ti e para a tua família, porque também estamos-lhes a roubar o teu tempo. Mas eu acho que o valor que vocês vão acrescentando a cada conversa, eu agora às vezes quando fecho os olhinhos, sabes, e penso em todas as pessoas incríveis que eu entrevistei e que eu trouxe cá, acho que quem for ao site e for ouvindo só os podcasts consegue beber tanto vosso, é tão bom. Obrigada mesmo de coração, Marta. Eu agradeço, muito obrigada, foi um prazer ter aqui esta conversa contigo, e é sempre um prazer também falar com pessoas que ainda sabem mais do que nós, porque nós ainda descobrimos cada vez mais coisas. Sim. É um prazer ter falado contigo, Bárbara. E é isso, às vezes venho para cá explorar temas que eu trabalho também, não é? Que trato por tu às vezes no dia-a-dia, e aprendemos sempre, e esta humildade, não é, de nós aprendermos, acho que nós só crescemos quando temos, não é? Claro. De sabermos que aquela pessoa vai acrescentar alguma coisa em nós. Então, temos 2 minutos. Okay. Depois, quando eu desligar o programa, fica só um bocadinho para te dar um beijinho em off, não desligues logo, mas nestes 2 minutos, assim uma mensagem rápida e final para as pessoas que carinhosamente nos estiveram a ver e ouvir. Força, Marta. Então, a nossa casa não precisa de ser perfeita, nós não precisamos de ser perfeitos. Os nossos filhos não precisam de se portar sempre bem. O que eles precisam mais do que tudo é que nós estejamos presentes, é que nós estejamos disponíveis. Se nós gritamos, se nós ameaçamos, se nós castigamos, nós podemos pedir desculpa. Certo, devemos. Podemos e devemos. Se nós nos enganamos, nós podemos corrigir, se temos dúvidas, podemos aprender, porque cada erro pode ser um recomeço. Certo. E cada falha pode ser um convite à reconexão. E a parentalidade não é sobre controlar, é sobre conectar para depois poder guiar. E é um caminho, não é um destino. Isso. E acima de tudo nós estamos a tempo sempre, mesmo quando nós achamos que já falhamos demais, porque educar com consciência não é sobre nunca errarmos, é sobre nós escolhermos crescer com os nossos próprios erros. Certo. Eu acho que não há nada mais maravilhoso neste mundo do que nós aprendermos diariamente, seja com outras pessoas, seja com os nossos filhos, porque nós todos os dias aprendemos até com uma criança, até com um bebê. É nós verdade. Estamos a aprender. Marta, um beijinho muito, muito grande e obrigada por tanto. Obrigada, Marta. Um beijinho grande. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.